Agora no Instagram. Tava acabando de ligar o Instagram aqui. Mostrar para vocês aqui que tem um companheiro meu que tá comigo aqui, gente. E agora a Branca chegou também. Ô Branca, você quer um lugarzinho também? Vem cá, Branquinha. Gente, ele veio pra cá. Hã? Ô Branca, sobe aqui também, Branca, se você quer. Não quer não, quer participar da live. Branca, vem cá, Branca. Não tem ração do senhor, vem cá. Vem. A Branca quer participar da live, Ju. Vocês não entendem. Aqui, gente, é quem tá aqui comigo aqui hoje, ó. Hoje não tá nem a Branca, não. Aqui quem quer que tá comigo, gente? É o Félix, aqui, ó, com o narizinho dele, ó. Tá sarando, mas meteu a unha ontem, ó. Tava todo sequinho isso aí, ó. Ele vai e mete a unha, né, Félix? Já falei com ele que não é pra ele estar com essa unha aí, não. Já falei com você, Félix? Já falei. Bom dia então para todo mundo, Deus abençoe cada um de vocês. Hoje eles querem participar da live. Por que eu acho que eles querem participar da live? Porque hoje está ventando. Ontem estava quente e hoje já está mais frio, né, gente? Hoje já está mais frio. Hoje está... Quando eu olhei, estava 15 graus. Pode ser que agora seja 16, não sei. Aqui quem está participando. Quis pegar meu colinho aqui, ó. Aí ele. Esse narizinho dele todo arrebentado. Então pronto, já mostrei pra vocês. A Branca talvez depois chegue aqui. Branca, você vai participar da live ou não? A Branca eu não sei se ela vai participar da live não, gente. Então agora nós vamos dar continuidade às 7 eras da igreja. Então bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. Deixa eu pegar aqui as 7 eras. As 7 eras aqui, ó. Já fica aqui já no jeito. Já coloquei, já está tudo preparado. Estou na página 320. Estou quase chegando lá, hein? Eu acho que essa manhã e eu acho que hoje de tarde eu encerro ela, viu? Se Deus quiser. Então vamos começar no corinho orando, né? Então vamos lá. Que Deus nos abençoe. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor Deus, nessa manhã, novamente, eu venho aqui me humilhar a Ti, Senhor, me prostrar, me inclinar minha cabeça, pedindo que o Senhor nos ajude. Traz a Sua revelação da Tua palavra, traz entendimento, revela esse livro sagrado das 7 eras, que as pessoas possam sair daqui alimentadas, que elas saiam daqui melhor do que elas entrou, com mais entendimento, com mais sabedoria das coisas de Deus, Pai. Peça esse alimento espiritual, o pão de cada dia, que é a tua palavra. Alimenta cada um, segundo a sua necessidade. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, Robinho. Bom dia, Melissa. Bom dia. Agora no TikTok é José Filho. Gustavo. Entrou, não sei qual o nome lá, não dá pra ver o nome. Vem cá, Branco, vem participar da live também. Vem cá do lado de cá, ó. Sobe aqui, ó. Vem, Branquinho. Vem cá, eu coloco você aqui. Não é porque o Fez pegou, não. Vem, passa pro lado de lá, vem. Sobe aqui. A que mais participa da live é ela. Só que o Fez vem cá. Vem cá. Branca. Passa pro outro lado. Ela não sabe passar pro outro lado, não. Faz igual o Fez, faz. Branca. Pera aí, gente, é porque meus bichinhos aqui tem hora que eles... Passa pro lado de lá, ó. Branca, vem cá pro lado de lá, show. Deixa eu pegar aqui, gente. Ó, vem cá. Fica do lado de cá, igual fez, fica. Depois ele vai pra aí, boba. É, ela não sabe, não. Não fica com esse dia, não. Hoje ele quer ficar aqui.
Então vamos ler a mensagem, né, gente? Pode ficar aí, Branquinho. Não precisa ficar assim. Não. Ih, vai descer. Ela não gosta de ficar lá, não, gente. Ela vai descer. Pode descer então, sua bombona. Vai descer? Vai, Branco. Desce não, Branquinho. Então desce. O Fies. O Fies não quer dar lugar pra ela, gente. O Fies que não quer hoje. Desce então. O Fies não quer deixar, gente. Porque eu mando a chuva aqui em casa, eu quero. Não vai deixar não, filho? O Fies não quer largar. Então vamos lá, vamos continuar. Página 320. Seus escolhidos e seu amor por eles é independente do mérito humano. Então isso aqui é um conceito de Deus. Deus escolheu seus filhos, predestinou, elegeu antes da fundação do mundo. Quem fez isso, gente? Deus. Deus amou Jacó e aborreceu Saul. Mas espera aí, você vai perguntar assim: uai, mas isso aí deve ser injusto. Mas antes da fundação do mundo, Deus já sabia o caráter de cada um de nós, se você seria um cristão ou não. Então ele sabe que cada um vai produzir segundo o seu fruto, segundo a sua eleição. Se você é um filho de Deus, não tem como você se perder nesse mundo pecaminoso. Mas se você também não for filho de Deus, não tem como a palavra de Deus entrar no seu coração. Então, antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu filhos de Deus. Quem é filho de Deus? E Deus também elegeu pessoas para ser reprovada nas coisas de Deus. Então, não é por acaso quando a pessoa for perdida, que ela não for aceitar as coisas de Deus, você vai falar: ah, mas foi por acaso. Não foi por acaso, não. Porque lá dentro dela, lá dentro do íntimo dela, tem uma coisa lá que puxa ela para Deus, ou tem uma coisa dela que não deixa a palavra de Deus entrar nela. Então isso se chama eleição, antes da fundação do mundo. Porque diz que o propósito de Deus, quem escolheu foi Deus, encontra-se na eleição. Porque é exatamente oposto às obras ou qualquer coisa que o homem tenha em si mesmo. Porque antes que eles nascessem, ele já tinha dito, amém? Jacó e aborreci Saul. Então, antes da fundação do mundo, ele elegeu Jacó e aborreceu Saul. E Saul era o primogênito na sua família. Agora ele disse aos seus: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Então o Senhor Jesus Cristo, se você é um filho de Deus, ele sempre vai te castigar, vai te repreender. Porque ele quer que você, cada dia passa, que você vai se adireitando, melhorando nas coisas de Deus. Mas se você não for de Deus, ele não está nem aí se você faz coisa errada ou não. Por isso que muita gente fala: fulano faz um tanto de coisa errada, não dá nenhum problema para ele, não acontece nada. Porque Deus não tem compromisso com essa pessoa. Mas manda eu fazer uma coisa errada para vocês verem. Eu já fiz coisa errada. Eu vou contar para vocês a coisa errada que eu já fiz. Eu sou motoqueiro. E eu várias vezes eu passava na BR, para mim não ter que descer lá no Betânia, não sei quem tá aí,
Eu pulava o canteiro, é coisa errada. Para me passar, para me voltar. Um dia eu tava passando, a polícia foi lá, me pegou, me botou eu. Agora, quantos que passam ali que a polícia nem pega? Deus ajuda, pega uma autoridade daquela para te punir você, para te corrigir. Agora tem cara que fica aí na rua que eu fico vendo, tem hora, os caras ficam levantando a roda da moto. Nunca fiz isso, não gosto não. Os caras levantam a frente da moto assim, faz isso, aquilo, outro, e não dá nada pros caras, não pega os caras. Porque Deus não tem compromisso com eles, não. Mas foi só eu passar lá que me pegou. Não, não vai não. Então foi só eu passar. Porque você não tá conseguindo ouvir. Então fecha. Então é isso, gente. Deus corrige seus filhos. E eu não faço coisa errada. Tanto é que na hora que eu começo a querer fazer uma coisa errada, eu lembro, meu Deus do céu, eu não posso fazer não, porque se eu fizer, na mesma hora acontece alguma coisa. Não posso. Eu tenho que andar cada dia que passa mais certo. Então tá aí dito para vocês entenderem. Eu não posso fazer coisa errada. Não posso. Como propósito de correção. Castigar não significa punir. Significa despicar. Porque está em mente a correção do indivíduo. É exatamente isso que encontramos em Hebreus 12, 5, 11. Já vos esquecestes da exortação que argumenta conosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor. E não demais quando, porque ele flores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama. Açoita a qualquer que recebe como filho. Então, uma outra coisa que eu quero dar uma outra explicação para você. O mundo vai ser julgado pelos filhos de Deus. E o que acontece? Aqui na terra, quando você é filho de Deus, você já está sendo julgado pelo seu próprio Senhor Jesus. Quem já escutou aquele ditado que fala assim, ou você fez coisa errada, você vai pagar aqui na terra. E já tem pessoas que nem pagam. Falam, não, o cara faz tanta coisa errada e não dá nada pro cara. Deixa eu explicar umas coisas para vocês aqui. Quando é filho de Deus, Deus já corrige ele aqui mesmo. Deus já coloca as coisas para pegar pro lado dele, para ele arrepender do erro dele e consertar a vida dele. Isso já é um juízo aqui terreno. E Deus vai corrigir seus filhos aqui na terra. Porque quando chegar a hora de julgar o mundo todo, você sendo filho de Deus, você não vai passar por esse juízo. Porque você já foi julgado na terra. Você vai estar com Jesus como noiva e esposa, julgando aqueles pecaminosos. Você já não vai ser julgado. Mas aqui na terra você já é julgado pelos seus atos. Você sendo filho de Deus. Se você não for filho de Deus, você vai ser julgado só depois. E aí depois não tem solução não. Então é melhor ser julgado aqui na terra do que depois quando for a tribulação. Aí é pior. Eu prefiro ser julgado aqui. Por isso que tem muitas vezes a pessoa fala, não, eu não posso fazer nada, tudo para mim, eu sou punido. É porque Deus está te corrigindo. Agradeça a Deus que está te punindo aqui na terra. É melhor ser punido na terra do que depois. Filho meu, não despreza a correção do Senhor, não demais, quando por ele flores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama. E açoita a qualquer que recebe
como filho. Se suportai a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija. Então, um outro conselho para cada um de vocês aí. Se você é pai e é mãe, corrija seu filho. Porque se o Senhor Jesus está nos corrigindo, e ele deu esse mérito para você ser pai ou mãe, que pai que não vai corrigir seu filho? Ou você vai ficar passando a mão na cabeça do seu filho? Se você ama seu filho, você tem obrigação de corrigir seu filho para ele não se perder nesse mundo tão pecaminoso. Então, pega o conselho de Deus que ele está te corrigindo e também corrija seu filho. Pega exemplo do Senhor. Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sóis estão bastardos. Não faça seus filhos ser bastardos sem correção, sem disciplina. E não filhos, amém, do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem. E nós os reverenciamos, não nós, sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, para vivermos, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas esse para nós, nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, para você ser participante da santidade do Senhor Jesus, ele vai te corrigir. E quem te corrige é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Por isso que você que se diz cristão e precisa ser cristão, você que precisa cada dia melhorar para você mesmo. O maior inimigo de você é você mesmo. Você vai fazer uma autoanálise entre você. Não é ficar olhando para o vizinho, para o seu irmão do outro lado, não. Você vai olhar para você mesmo e vai falar assim, eu tenho que melhorar isso ainda que eu não melhorei. E aí você vai se santificar cada dia mais. O que significa santidade? Você vai passar a andar com a roupa mais decente, diferente do mundo. Você vai ser um melhor esposo. Você vai ser uma melhor esposa. Você vai ser um melhor pai. Você vai ser um melhor irmão. Você vai passar a ler mais a Bíblia. Você vai buscar primeiro as coisas de Deus. Você vai se limpar cada dia mais. Agora, já o pecador não, cada dia mais ele vai se sujar. Então tem uma diferença aí de santidade para a pessoa que não é santa de Deus. Você pode até não ter conseguido tudo que é necessário, mas cada dia você vai estar tentando melhorar para Deus. E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça, no exercitados por ela. A pessoa que se acha triste na correção, ela já está provando que ela não é de Deus. Um filho de Deus, ele sabe reconhecer que ele errou. Ele sabe. Ele fala, não, eu mereci mesmo. Vocês acham que eu não mereci ser punido lá? Não, eu mereci mesmo. Depois daquilo, nunca mais eu passei lá. Toda vez eu lembro e eu oro. Eu falo, meu Deus, eu não vou fazer isso mais. Me ajuda. Que eu já tinha esse espírito de vez em quando. Ganhar algumas vantagenzinhas para chegar rápido nos lugares e tal, né? Não sou de correr, não. Falei, meu Deus, eu não posso fazer isso.
Então sempre eu lembro daquela multa, daquele negócio, e eu não passo mais, nunca mais eu fiz isso. E eu tinha esse defeito, realmente. Então, quer dizer, a gente não vai achar ruim, gente. A gente tem hora que a gente merece uma chicotada mesmo, uma palmada, uma correção, um puxão de orelha. É verdade. O filho de Deus tem que reconhecer que está errado. Agora, se você não reconhece, meu amigo, é porque você não é de Deus. Todos nós precisamos de uma correção. Pode ser do seu irmão. E tem pessoas que a pessoa fala com ele que está errado, ele fecha a cara para o próprio irmão. O que é que você tem a ver com a minha vida? Tem a ver com a sua vida que talvez Deus está usando ele para te corrigir você, para você endireitar. Porque você está fechando a cara para o seu irmão. Ou você é filho de Caim? Filho de Caim que Deus chegou para ele e falou assim, por que você está irado aí no seu coração? Ele matou o irmão dele. Se você é um filho de Deus, você não vai irar com seu irmão, não. Talvez Deus está usando ele para te corrigir você. Você não se reconhece que você está errado. Cuidado, hein? Cuidado. Pessoas que não aceitam correção, hein? Vira a cara pro outro irmão. Cuidado, hein? Isso não é espírito de Deus, não, hein? Nisso está tão descrito no amor de Deus. Então, se você tem o amor de Deus, você vai aceitar a correção. Você não vai ser daquele bicudo que fecha a cara e fica com aquela cara de bicudo, não. Ele desejava, em amor, uma família sua, uma família de filhos, filhos semelhantes a ele mesmo. Você aí, que gosta de falar que vai casar e não quer ter filho, cuidado, hein? Deus já está te dando um exemplo aqui, ó. Ele já tinha desejo de ser pai, ter filhos. Se você é um filho de Deus, você tem desejo de ter filhos. Família. Você que fala que é cristão, que não quer nem casar, cuidado, hein? Cuidado que deve ter uma coisa errada com você aí, hein? Cuidado. Pessoas de Deus querem ter família. O diabo odeia a família. Ele quer destruir a sua família. Cuidado, é oposto, hein? Filho semelhante a ele mesmo. Ali diante dele está toda a humanidade como uma só massa de barro. Dessa mesma massa, ele agora fará vasos para honra e para desonra. Então Deus vai fazer barros, que somos nós, humanos, para a honra e para a desonra. E eu agora quero te fazer uma pergunta. Você é um barro de honra para Deus ou um barro de honra para a desonra de Deus? Faz uma autoanálise da sua vida aí. Se você ainda achar que você ainda está fazendo coisa errada e consegue consertar alguma coisa, faça logo, conserta isso. Conserta isso na sua vida para você provar para você mesmo que você é filho de Deus. Que você é vaso para a honra de Deus. Não queira ser vaso para a desonra de Deus, não. Que é aquela pessoa que não conserta a vida de jeito nenhum. Desta mesma massa, ele agora fará vasos para honra e para desonra. A escolha será a sua própria escolha. Então você tem ainda tempo de escolher se você vai ser honra ou desonra. Então esses escolhidos, nascidos de seu espírito, serão treinados para se conformarem à sua imagem em seu caminhar. Então o seu espírito, então querendo ou não, o seu espírito tem que ser um espírito que aceita correção. Se não for, meu querido, ora a Deus, joelha aí, ó, e pede a Deus para mudar esse espírito seu. Ele repreende com toda longanimidade e benignidade
e misericórdia. Ele castiga com as mãos marcadas com cicatrizes de cravo. Então ele vai te castigar, mas ele é seu pai, ele te ama e ele precisa te dar correção. Às vezes esse olheiro tem de tomar o vaso no qual está trabalhando e quebrando-lo completamente para que possa refazê-lo exatamente como ele deseja. Às vezes a gente precisa ser todo quebrado, levar uma surra mesmo e ele fazer um outro vaso. Só desse jeito que ainda a gente tem salvação. Mas tem pessoa que não pode nem encostar a mão nela. Se encostou a mão nela, fala que não pode. Cuidado, hein? Tem pessoa que precisa ser toda quebrada para ser vaso de Deus. Porém é amor, esse é o seu amor. Não há outra maneira de ser do seu amor. Não pode haver. Oh, pequeno rebanho, não temas, essa era está se encerrando rapidamente. À medida que isso acontece, aqueles joios serão juntados, atados, e com uma corda tríplice não é facilmente rompida. Eles terão uma tremenda força tríplice de poder satânico, político, físico, espiritual, e procurarão destruir a noiva de Cristo. Então você vai saber que nós cristãos vamos ser perseguidos por esses povos aí, políticos, espirituais, satânicos. Então você já precisa já ser treinado, Deus de pequeno, Deus de agora, a buscar a Deus, as coisas de Deus espirituais, porque nós vamos ser atacados. Ela sobreviverá, ela sofrerá, porém permanecerá firme. Não tema essas coisas que virão sobre a terra, pois aquele que amou aos seus, ama-os até o fim. João 13:1. Sê zeloso e arrepende-te. Agora, esta falsa igreja tem zelo. Não se engane acerca disso. O seu zelo tem sido, literalmente, o dos judeus. João 2,17. O zelo da sua casa me devorará. Cuidado, você que é muito zeloso com a sua casa é muito bonita, você tem uma estatura financeira boa e você é muito zeloso com a sua casa. Cuidado, você que é muito apegado com coisas materiais, hein? Cuidado. Tô falando que você não deve ter não, mas cuidado, hein? Cuidado de você não passar por cima das coisas de Deus. É por seus próprios credos, dogmas, organizações e sua própria justiça. Cuidado, você que gosta de fazer justiça com a sua própria mão, hein? Cuidado. Eles puseram fora a palavra em troca de suas próprias ideias. Você que acha que você sabe tudo, que não precisa das coisas de Deus, que é muito estudado, que já leu todo tipo de livro, cuidado, hein? Cuidado. Eles despuseram o Espírito Santo e converteram homem em líderes. Coloca muitas pessoas lá que têm muita influência, mais estudada, e talvez não tem nada de Deus. Tem só influência e leitura de livro, mas não tem o Espírito Santo. Eles puseram de lado a vida eterna, como sendo uma pessoa. A converteram-na em boas obras, ou mesmo no conformismo
a igreja em vez das boas obras. Mas Deus está requerendo um outro zelo, e é o zelo para clamar: eu estou errado. Reconheça que você está errado. Primeira coisa que identifica se você é cristão ou não é se identificar que você está errado. Ora, quem dirá que está errado? Sobre o que estão todas essas denominações baseadas sobre a reivindicação de originalidade e essa de Deus sobre a reivindicação de que estão certas. Então elas estão erradas e estão reivindicando que elas estão certas. E você tem que reconhecer que você está errado. E você estando na organização de igreja, elas reivindicam falando que elas estão certas e elas estão erradas. Cuidado, cuidado você que está nessas igrejas. E essa de Deus sobre reivindicação. Ora, elas não podem estar todas certas. Bom dia, Abel. Deus abençoe. Elas não podem estar todas certas. De fato, nenhuma só delas estão certas. Elas são sepulcros caídas, cheias de ossos de morte. Bom dia, Deus abençoe. Elas não têm vida. Elas não têm vindicação. Deus nunca se deu a conhecer em nenhuma organização. Elas dizem que estão certas porque são elas que o estão dizendo. Porém, dizê-lo não o converte em verdade. Então quer dizer, gente, que a pessoa ou a igreja, a denominação, não são convertidas às coisas da verdade de Deus. Por isso que eu falo com vocês, quem tem revelação, ele tem que sair correndo dessas igrejas, dessas denominações, correndo. Deus fala com as pessoas, sai dela, povo meu, para que não seja participante dessas coisas abomináveis que são essas religiões. Então, se você está preso ainda, escravizado na sua igreja, ora a Deus. Elas precisam do vindicado. Assim diz o Senhor, de Deus, e não o tem. Não tem Deus. Agora, deixe-me dizer isso aqui. Eu não creio que Deus esteja chamando apenas a falsa igreja para se arrepender. Nesse versículo, ele está falando aos seus eleitos. Então, Jesus está com uma mensagem que sai. E ele está falando, sai dela, povo meu. Ao mesmo tempo que ele está falando para a igreja falsa, ele está falando para a verdadeira também. A mensagem é uma só. Essa mensagem que eu estou falando para vocês, eu estou aqui com a minha voz falando. Ela pode chegar a pessoas eleitas de Deus e a pessoa que não é eleita. Mas a mensagem está saindo. A que for de Deus, ela vai corrigir a vida dela toda e vai se alinhar com a palavra de Deus. Mas vai ter pessoas que não é de Deus, que a palavra vai ir, ela vai escutar e não vai fazer nada. É uma palavra que sai da boca de Deus. Ora, eles não podem estar todos certos. De fato, nenhuma só delas está certa. Eu já nem sei onde que eu estava. Tem vida e elas não têm vindicação. Deus nunca se deu a conhecer a nenhuma organização. Elas dizem que estão certas, porque são elas que o estão dizendo. Porém, dizê-lo não o converte em verdade.
Elas precisam do vindicador, assim diz o Senhor. Deus, e não a tem. Agora, deixe-me dizer isso aqui. Eu não creio que Deus esteja chamando apenas a falsa igreja para se arrepender. Nesse versículo, ele está falando aos seus eleitos. Ele também tem que arrepender de algumas coisas. O próprio eleito de Deus tem que arrepender. Nós erramos muito. Muitos de seus filhos ainda estão nessa falsa igreja. Então, muitos filhos de Deus estão na falsa igreja. Eu sei que tem pessoas verdadeiras que estão na igreja errada. Eu sei disso. Eu mesmo estava na igreja errada. Porque a gente vai com todo o nosso coração, com toda certeza que a gente está fazendo coisa errada, que a gente está fazendo coisa certa. A pessoa que é religiosa, gente, a pessoa, na realidade, ela está querendo ser uma melhor pessoa, ela está querendo corrigir, só que ela ainda não entendeu, a palavra de Deus ainda não chegou no coração dela de verdade. Ela tem uma cegueira e ela não sabe. Ela não sabe que as igrejas já não têm a palavra de Deus. Então ela precisa se descobrir que aquilo que está na igreja dela, por mais que ela queira ser uma pessoa correta, buscar a Deus em primeiro lugar, a religião dela não tem a palavra total de Deus. Então ela precisa entender isso, ser batizada no nome do Senhor Jesus Cristo, o próprio Espírito Santo revelar para ela e ela buscar de todo o coração as coisas de Deus, como eu também fazia. Mas eu precisei de um rapaz que eu conhecia muito tempo atrás, de me levar ele na igreja dele. E aí eu fui devagarzinho e eu fui observando como que a minha igreja, por mais que a minha igreja, eu era da igreja Maranata, por mais que a minha igreja não falava mal de denominação nenhuma, ela não tinha a palavra total de Deus. Como que eu descobri isso, gente? Foi passando a olhar as coisas de Deus, a Bíblia. Gente, eu vou ser sincero para vocês. Eu passei muitos anos na igreja, eu não sabia nem orar. Nem orar eu não sabia. Eu não lia as coisas de Deus. E aí eu passei a observar. Então já vou te dar uma ajuda aí a você então. Observa a sua igreja. Cada um vai observar a sua igreja. Chega lá, você vai observar. Primeira coisa que o nosso profeta ensina. Você quer ver se a sua igreja é verdadeira? Observe as mulheres da igreja. Você vai observar se na sua igreja as mulheres têm cabelo comprido, se elas não cortam o cabelo. Primeira observação você vai fazer. A Bíblia tem, eu não sei te falar de cabeça aqui qual versículo que é, mas lá na Bíblia tem escrito lá que a mulher não deve cortar o cabelo. Então você vai chegar na sua igreja, você que é igrejeiro, e vai observar se na sua igreja as mulheres cortam o cabelo. Se ela vai no salão e ela pinta a unha. Observa lá. Aí você observando, você vai tirar a conclusão. Você mesmo vai tirar a conclusão se a sua igreja é verdadeira ou não. Porque a igreja verdadeira, as mulheres não devem fazer isso. Então, você vai observar lá essas mulheres toda maquiada, corta o cabelo, e aí você me fala. Então aí aos poucos eu fui entendendo. E no começo eu não achava legal eles falar aquilo. Só que o seu espírito vai sendo trabalhado. A pessoa no início ela não vai te falar direito, porque senão você pode ficar com a sua igreja defendendo a sua igreja. E aí você vai escutando a palavra de Deus, vai escutando a palavra de Deus, escutando a palavra de Deus, e vai observando a igreja que você está. Você fala, realmente, o nosso batismo é diferente, a nossa santa ceia é diferente.
As nossas mulheres são diferentes das mulheres das outras igrejas. E aí você descobre que Deus quer uma pessoa santificada, Ele não quer uma pessoa do mundo. E a maioria das igrejas estão com as coisas do mundo dentro da igreja. Então foi assim que eu descobri. E aí depois você descobre que você precisa de um profeta para te revelar essas coisas. Só o profeta tem a mensagem de Deus. As igrejas nenhuma tem profeta. Então você se torna uma igreja como a todas do mundo. Então você precisa de um profeta, de uma revelação espiritual. Eles são aqueles que fala Efésios 5,14. Desperta tu, que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Então essa mensagem aqui serve para qualquer pessoa que está na religião denominacional. Deus agora está falando com ele. Sai dessa religião sua aí, ó, que o seu pai te ensinou aí, que a sua mãe te ensinou aí. Isso aí é uma denominação, são pessoas que estão... Pessoas não, tem pessoas boas lá dentro, tá, gente? Tem pessoas boas lá dentro. Sim, sim. Tem sim. Mas a religião é morta. Não é as pessoas, é a religião. O sistema não tem mais a palavra de Deus lá dentro. Você precisa cascar fora desse lugar. E Cristo te esclarecerá. Está adormecido não significa estar morto. Então os filhos de Deus ainda, pode ser que você encontre ele numa igreja aí qualquer aí, ó. Ele não está morto não, ele está adormecido. Precisa que a palavra de Deus vá e traz ele para fora dessa religião. Esses aqui estão adormecidos, entre os mortos. Eles estão ali nas denominações mortas. Eles estão vagando juntamente com elas. Deus clama, desperta-te, arrependa-te de tua insanidez. Então a pessoa ainda está insana, ela não sabe as coisas corretas de Deus ainda. Por isso que essa mensagem vai a todos os cantos do mundo para tentar ver se essa pessoa sai de lá. Aqui estão eles emprestando suas influências, dando o seu tempo ao seu dinheiro, na realidade dando suas próprias vidas para estas organizações anticristãs. Era assim que eu estava. E todo o seu tempo pensando que está tudo bem. Eu achava que eu estava indo na igreja, perto da minha casa, né? Geralmente a gente vai na igreja perto da casa da gente. E eu achei que estava tudo bem, mas eu não conhecia a verdade, né? Eu achava que estava tudo bem. Eles precisam se de arrepender. Eles devem se arrepender. Eles precisam de uma mudança de mente e voltar-se para a verdade. Tá vendo? Eu estava desse jeito. Ser sincero com vocês. Sim, esta é a era que mais precisa-se de arrepender. Mas ele se arrependerá. Ela trará de volta a palavra. Ela entronizará novamente o Espírito Santo na vida dos homens. Revelará Jesus novamente como o único Salvador. Eu digo que não, porque o versículo seguinte revela a preciosamente e chocante verdade da encerramento desta era. Eu oro para cada um que esteja na denominação, que Deus possa abençoar, que ele possa conhecer a verdade da palavra de Deus. Por isso que eu trabalho incessante. Sabe por quê, gente? Que eu trabalho incessante? Porque é o seguinte, eu fiquei tanto tempo na religião enganado, como eu creio que muitas pessoas já ficaram.
e fica ainda, né, preso, que querendo ou não, isso é uma escravidão, sem conhecer a verdade. Agora eu conheço a verdade, por que eu não posso dividir com as pessoas? E por que eu não posso orar a Deus para que arranque pessoas de lá, que são de Deus, e traga para Deus de volta? Mas eu conheci a verdade. Eu era da denominação, desse mundo religioso. Cristo fora da igreja. Apocalipse 3, 20 e 22. Eis que estou à porta e bato. E bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com seu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Agora, há muita confusão a respeito desse versículo, porque muitos obreiros individuais o usam no Evangelho, pessoa como se Jesus estivesse à porta do coração de cada pecador, batendo para entrar. Seria dito, então, que se o pecador abrisse a porta, o Senhor entraria. Porém, esse versículo não está falando a pecadores individuais. Essa mensagem inteira tem uma confusão, assim como tem cada mensagem em cada era. No versículo 22 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem o Espírito. Portanto, essa é a mensagem para a igreja da última era. Esta é a condição da igreja de Laodiceia. À medida que seu fim se aproxima, não é uma mensagem individual para uma pessoa. É o Espírito nos dizendo onde Jesus está. Então, essa mensagem não é para o indivíduo, é para as igrejas. E se você considera a igreja do Senhor Jesus, Jesus está falando para as igrejas: sai dela, povo meu. Nós estamos na igreja de Laodiceia. Jesus não vai trabalhar com Laodiceia. Jesus está fora batendo na porta. E quem abrir a porta, Deus entrará e ceará com ele. Então ele está falando para você, meu querido, para você sair fora dessa organização, dessas igrejas. Jesus não está ali dentro mais, não. Jesus está do lado de fora batendo na porta e gritando: sai dela, sai dessa organização, sai dessa igreja que não tem a palavra de Deus, venha para aqui fora. Cristo deixou a igreja. Não é esse o resultado ou o fim. Lógico, se a palavra é posta de lado, em troca de credos, o Espírito Santo, disposto em troca de papas, bispos, presidentes, conselheiros, etc. E o Salvador, desprezado em troca de um programa de obras ou de filiação de igreja, ou de algum tipo de conformismo a um sistema eclesiástico. O que mais pode ser feito contra ele? Isto é apostasia. Isto é a renúncia da fé. Esta é a porta aberta para o anticristo,
pois se um veio em nome de seu Pai, Jesus, e não foi aceito, mas rejeitado. Então virá outro com seu próprio nome, mentiroso, um embusteiro, e esse aceitarão. João 5,43. O homem do pecado, o filho da perdição, assumirá o controle. O homem do pecado, o filho da perdição, assumirá o comando. Então significa que vai vir um homem do pecado, um homem da corrupção, que vai assumir o comando. Provavelmente vai ser o Papa. E as pessoas todas vão achar que ele é verdadeiro. Cuidado, hein? Mateus 24 menciona sinais nos céus relativos a esse último dia. Um pouco antes de Jesus vir, eu me pergunto se você notou um grande sinal consumado recentemente para retratar a mesma verdade que discutimos. Essa verdade é que Jesus tem sido constantemente posto de lado, até que nesta última era ele foi posto para fora da igreja. Recorde que na primeira era foi uma igreja na forma de um globo. Um globo que, cheio de verdade, todavia havia um pequeno erro, chamado as obras dos nicolaítas, que impedia que o ciclo fosse completo. Então fazia um círculo assim, ó. Só que tinha lá um povo lá nicolaita que a obra não era toda completa de Deus, então o círculo não conseguia fazer totalmente completo, porque a palavra de Deus era verdadeira, mas ela ainda não era completa. Era verdadeira, mas não era completa. Então, na era seguinte, entraram furtivamente mais trevas, até que o globo de luz brilhasse menos. Então, deixa eu te falar com vocês. Essas 7 eras da igreja eu já mostrei para vocês, eu vou mostrar de novo. No princípio, a era da igreja ela era quase toda total clara. Não era total porque ainda tinha treva lá dentro. A palavra de Deus era verdadeira, porém a luz de Deus que traz a palavra de Deus, a claridade da revelação de Deus, era quase toda completa. Não era toda completa porque ainda tinha treva lá dentro. Cada era foi se passando, cada profeta foi morrendo, cada homem de Deus foi chegando. E no depassar do tempo, a igreja, a era, foi cada vez ficando mais escura. O que significa ficando mais escura? Ficando mais de treva do que com as coisas de Deus lá dentro, as igrejas. No começo tinha luz, agora não tem quase nada de luz. Então o que significa isso? Que tem mais treva do que luz lá dentro. Começou com luz. No decorrer do tempo, os homens de Deus foi só morrendo e só foi entrando homens que não é de Deus, só levando treva para dentro das igrejas. É isso que eu quero que vocês entendam. E as trevas cobrisse mais do que o círculo da luz. Brilhasse menos e as trevas cobrisse mais do que o círculo da terceira era. Foi ainda mais eclipsado.
E na quarta era, que foi a tenebrosa Idade Média, a luz quase se extinguira. Chegou quase não ter nem luz nessa era, na quarta era, na Idade Média. Agora, pense nisso. A igreja brilha na luz repentina de Cristo. Ele é o sol. A igreja é a lua. Sim, esse globo de luz é a lua. Ela tem diminuído desde quase uma lua cheia na primeira era, até o fragmento da quarta era. Porém, na quinta era começou a... Olha aqui para vocês verem aqui, ó. Olha como é que ficou essas luzes, ó. Depois eu vou mostrar aqui das 7 eras para vocês verem, que está aqui no versículo para vocês verem. Eu já mostrei lá no primeiro capítulo, mas eu vou mostrar. Aí eu vou mostrar que dá para mostrar aqui. Deixa eu só marcar aqui. Ah, vai ser fácil. Aqui, ó. Olha como. Olha aqui, quando começou a era, como que ela tinha luz, ó. Essa aqui era a primeira era, ó. Aqui, ó, é a luz, ó. Olha aqui para vocês verem. Olha aqui. Olha aqui para vocês verem. Aqui, ó, é a primeira era, ó. Olha como que ela tinha luz. Só tinha essa escuridãozinha um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Agora, olha a segunda era pra você ver, ó. Olha como que entrou a escuridão aqui, ó. Essa aqui é a que mais tinha luz, ó. Eu vou mostrar aqui pra vocês de novo, pra vocês verem, ó. Aqui tinha muita luz, ó. Um pouquinho só de treva. Aqui, ó, já diminuiu, ó, o tanto de treva que entrou aqui, ó. Essa aqui é a segunda era, ó. Primeira era, segunda era. Olha a terceira era. A terceira era tem mais escuridão do que claridade de Deus, ó. Olha aqui pra vocês verem. Tá dando pra vocês entenderem? Eu vou mostrar lá no Instagram daqui a pouco. Olha aqui essa quarta era pra vocês verem, ó. Quase não tinha luz, ó. Olha pra vocês verem aqui, ó. Essa quarta era aqui, ó, quase não tinha luz. Olha o pouquinho de luz que tinha. Então, essa significa as igrejas que não têm a luz do Espírito Santo. Eu vou ter que encerrar, gente. Infelizmente, vai ter que parar nesse negócio aqui. Porque o TikTok já deu 1 hora ali. Eu vou ter que marcar, ó. E eu acabei na 323. É 343, hein? 45, hein? Será se eu acabo hoje à noite? Eu acho que eu não acabo, não. Será se eu acabo? Pode ser, né? Que eu acabe, né? Pode ser que eu acabe hoje à noite, hein? Ou então amanhã cedo. Então deixa eu orar aqui. Então deu para vocês entenderem como que a era da igreja não tem luz mais. Deus já está fora da igreja. Deus não trabalha mais com essas religiões mais, com essas denominações. As pessoas têm que entender isso. A taça de Deus, isso aqui é uma taça, gente, ó. Isso aqui é uma taça, ó. A taça de Deus, ó. O Espírito Santo está aqui dentro, ó. E agora já não está. Olha aqui você vê, ó. Não trabalha. Ele trabalhou aqui, ó, na primeira, ó, o tanto de luz, segunda. A terceira já entrou muita treva, já tinha mais treva do que luz, ó. Não tem como. Deus não está mais nas denominações. As pessoas não entendem isso. Senhor Deus, quero te agradecer mais uma vez pela tua palavra sendo lida, Senhor. Abra o coração dessas pessoas. Leva a tua palavra a cada coração. Traga entendimento, Senhor. Se uma pessoa estiver na denominação, Senhor, se ela for escolhida, Senhor, não deixa ela ser enganada, Senhor. É o que eu lhe peço essa manhã. No nome do Senhor Jesus Cristo. A tua palavra é viva e eficaz. O Senhor está falando. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Sai dela, povo meu. O Senhor Jesus Cristo já não está mais nas igrejas. O Senhor está do lado de fora batendo a porta. E quem abrir a porta, o Senhor ceará com eles. Senhor Deus, Pai. Essa manhã o seu alimento está sendo dado a cada pessoa
Mais uma oportunidade está aberta aqui nesse momento. Quem tem ouvido, ouça o que diz o Espírito Santo. Eu te entrego essa mensagem em teu nome. O Senhor sabe o propósito de cada palavra, de cada mensagem dessas 7 eras da igreja. É uma revelação espiritual. E quem for filho verdadeiro de Deus não vai deixar passar despercebido essas coisas. Em lugar nenhum, nenhuma denominação, nenhuma igreja revela essas coisas que estão sendo reveladas aqui. Mas quem revela mesmo é o Senhor Jesus. É só o Senhor que pode ir a cada eleito e cada pessoa e levar essa palavra ao coração dele. Então, eu apenas entrego a sua mensagem nesse momento para que todas as pessoas que forem eleitas não passem de percebido, Senhor. É o que eu lhe agradeço nesse momento por ser um vaso usado em tuas mãos. E suplico, Senhor, como eu estive na denominação, escravizado, enganado, que as pessoas possam entender, Senhor, que o Senhor não está mais na denominação. O Senhor está de fora batendo na porta. E quem abrir a porta, o Senhor ceará com ele. Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Ore a Deus, busque a Deus. É muito importante. Essa mensagem já está terminando. Provavelmente, se eu não terminar hoje à noite, amanhã eu termino. A mensagem já foi pregada. E Deus está pedindo para você sair fora dessa denominação. Sai dela, povo meu. Para que não seja participante dessas abominações, dessas coisas religiosas. A oportunidade está aí. Se Deus quiser, amanhã, hoje ou amanhã eu termino ela, vou voltar de novo, é importante. E peça a Deus para te revelar a verdade. Para que você não seja enganado. Então Deus abençoe, tenha um bom dia, fique com Deus. Deus que possa tocar no seu coração, que é só Deus que pode fazer isso, né? Eu apenas falo, né? Então Deus abençoe vocês. Eu vou encerrar a live aqui. Fique com Deus. Essa aqui já é a 35ª live das 7 eras da igreja, tá? Tá encerrado.